Dia 20 de janeiro. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 41 e 17, 42 e 17, Mateus 13 e 24, 46, Salmos 18 e 1, 15 e Provérbios 4 e 1, 6. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Gênesis 41 e 17, 42, 2.17. Gênesis 41 e 17, 36. Então, Faraó disse a José, e em meu sonho, parecia que eu estava à beira do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras, tão magras que nunca vi em toda a terra do Egito outras assim de feias. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e, depois de as terem consumido, não se podia saber que as tinham comido, pois a sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que 7 espigas cresciam em uma só haste, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Eu disse isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então, disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, Deus revelou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após elas, são 7 anos, como também as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. E, depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que virá depois, porquanto será gravíssima. Ora, quanto ao sonho de Faraó, de que viu subir do rio 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e também 7 espigas boas e 7 espigas miúdas, Deus mostrou a Faraó o que está para fazer. Agora, pois, escolha Faraó um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, haverá comida para suprir a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável aos olhos de Faraó e de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, e acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, e visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da sua mão o anel, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir ao 2º carro que tinha, e clamavam diante dele, e ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura a terra produziu com abundância. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade ele o guardou dentro dela. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque já não se podia contar. Antes de chegar o 1º ano de fome, nasceram 2 filhos a José, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito de Manassés, pois disse, e Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, pois disse, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Acabaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, quando toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo,
pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Quando Jacó soube que havia cereal no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse-lhes mais: E eis que tenho ouvido que há cereal no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, pois dizia: Para que não lhe suceda algum desastre. Assim, os filhos de Israel vieram para comprar trigo entre os que iam lá, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas agiu como estranho para com eles e falou-lhes asperamente. Perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhes: Vós sois espiões, viestes para observar os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: Não, viestes para observar os pontos fracos da terra. Eles responderam: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e o mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. José disse-lhes: É como vos falei, e sois espiões. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que vosso irmão mais novo venha para cá. Enviai um de vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, para ver se há verdade em vós e, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E entregou-os à prisão por 3 dias. Mateus 13 24-46. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então tem joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. E os servos perguntaram: Queres que vamos e o arranquemos? Ele respondeu: Não, para que, ao recolher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Este é realmente o menor de todos os grãos, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Tudo isso disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido as multidões, Jesus foi para casa. E os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo e praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontrou e escondeu, e, com alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um comerciante que procurava boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Salmos 18 e 1:15. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. Cercaram-me as cordas da morte. E torrentes de impiedade me amedrontaram.
Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei ao meu Deus, e, do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou diante dele, aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. E da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu. E havia escuridão debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. Pavilhão ao seu redor. Escuridão das águas e espessas nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram. Com saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. E o Altíssimo fez soar a sua voz. Com saraiva e brasas de fogo. Lançou as suas flechas e os espalhou. Multiplicou relâmpagos e os perturbou. Então apareceram os leitos das águas. E foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor. Pelo sopro do vento das tuas narinas. Provérbios 4:1-6. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai. Tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Chegamos ao final da leitura de hoje. Que as palavras que lemos sejam como sementes plantadas em nossos corações, trazendo crescimento espiritual, sabedoria e força para enfrentar o dia a dia. Se esta mensagem abençoou você, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar nos acompanhando nesta jornada de fé. Nos vemos amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e até a próxima!